Gostaria de agradecer inicialmente a organização da Campus Party por ter feito o convite irrecusável como esse, de estar participando de um evento tão grandioso. Gostaria de agradecer também a presença do público. Eu vou falar aqui sobre a startup Maritaka AI e o primeiro produto resultante dessa startup, que é o chatbot brasileiro, a Maritalk. A Maritalk é um chatbot diferente dos chatbots que já existem no Brasil. Esse é um chatbot que é baseado em grandes modelos de linguagem e que retém bastante conhecimento acerca da cultura do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, desde a origem da Maritaka AI até os produtos e as limitações que o modelo tem e as etapas futuras que vamos apresentar. Então, para começo de conversa, eu vou apresentar a equipe, os 4 integrantes da startup Maritaka AI. O Rodrigo Nogueira, ele é referência em pesquisa em sistemas de buscas aqui no Brasil. Ele é um dos autores do Bertimbal, que é o BERT, o primeiro modelo Transformers treinado em conteúdo do Brasil, o modelo apenas encoder. O Rodrigo, ele é o fundador da Maritaka AI. Eu, Ramon Pires, eu sou doutor em ciência da computação pela Unicamp, trabalhei com visão computacional aplicado a auxílio ao diagnóstico da maior causa de cegueira na população adulta mundial. Minha tese de doutorado foi selecionada pela Sociedade Brasileira de Computação como a melhor do Brasil em 2019. O Hugo Abonísio, ele é aluno de doutorado na Unicamp. A pesquisa do Hugo está relacionada a como injetar informações de grandes documentos em grandes modelos de linguagem, de forma com que o modelo não memorize aquele documento. Então, a intenção é que o modelo consiga generalizar, e para isso o Hugo utiliza técnicas como paráfrase, por exemplo. O Thales é aluno de mestrado também na Unicamp. Ele trabalha com curadoria de dados. O que ele faz é utilizar um modelo encoder e decoder de menor escala para verificar a qualidade dos documentos. Então, a gente sabe que grandes modelos de linguagem, uma etapa super essencial é ter dados de qualidade. O que o Thales vai fazer é justamente utilizar um modelo anterior menor para verificar se o modelo o dado tem qualidade suficiente ou não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que surgiu a startup Maritaka AI. Antes eu vou falar um pouquinho sobre essa foto. Aqui foi uma fotografia que foi tirada 2 semanas atrás no evento em Belo Horizonte, Brasis 2023. Foi a primeira vez que os integrantes da Maritaka se encontraram presencialmente. Então a startup existe há 11 meses, mas a gente se encontrou presencialmente, a equipe inteira, apenas recentemente. Nós fomos para o evento para apresentar o nosso artigo Sabiá, os modelos de linguagem Sabiá, representar o artigo do Brasis. E a gente já se conhecia, antes de fundar a Maritaka, a gente já se conhecia, a gente trabalhava uma outra startup de IA, mas a gente trabalhava em equipes distintas. E a gente percebia ali que, a partir do momento que a gente pega um grande modelo de linguagem e treina com conteúdo em português, a gente melhora consideravelmente a qualidade daquele modelo em relação a conhecimentos, reter informações, reter características culturais do país, informações geográficas e históricas, né? E a partir disso, a gente teve, então, a intenção de fazer a fusão entre um laboratório de pesquisa e uma entidade de desenvolvimento, né? É uma startup que foca 50% do tempo em pesquisa, 50% em desenvolvimento. E a gente busca se manter atento a todas as novidades que surgem na área de processamento de linguagem natural, mais especificamente a grandes modelos de linguagem em grande escala, né? E a gente almeja, em um futuro, não vou dizer que não é tão próximo assim, mas a gente almeja criar um forte instituto de pesquisa aqui no Brasil. Forte instituto como referência em pesquisa em IA. A exemplo da DeepMind. Então, esse é isso que a gente almeja no futuro. Apesar da a startup Maritaka ter 11 meses apenas, a gente já saiu na mídia algumas vezes. A primeira foi uma entrevista que o LinkedIn Notícias convidou para falar sobre carreiras em alta em IA.
O segundo, o principal, eu diria, o Globo Repórter. Essa entrevista foi ao ar no mês de julho. Eu recomendo, pesquise ChatGPT brasileiro no, YouTube, no Google e abra a matéria do G1, vai estar lá a reportagem. Nós fomos convidados também para participar de podcasts. O Hugo Abonizio representou a equipe da Maritaca no podcast Hipster Fora de Controle, em IA. E também tivemos uma entrevista para o projeto Draft, onde eu falei ali sobre vários assuntos relacionados à IA, como investimentos que temos no Brasil para a IA, como entrar nesse mercado de trabalho, os desafios de treinar grandes modelos de linguagem, entre outros. As 2 semanas, na verdade, um evento paralelo ao Brasis, que a gente teve lá em Belo Horizonte, teve um outro evento chamado STIL, onde o grupo Brasileiras em PLN, Processamento de Linguagem Natural, lançou um livro, esse livro de processamento de linguagem natural. É um livro didático, gratuito e digital. Quem tiver interesse em acessar o livro, é só usar esse QR Code. E nesse livro tem um capítulo especial que é falando sobre chatbots, e com destaque para a Maritalk. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre como funcionam os modelos de linguagem, não só modelos de linguagem, mas processamento de linguagem natural em geral, e também mulheres que tenham interesse em atuar em PLN e queiram participar desse grupo, é só entrar em contato com o grupo Brasileiras em PLN. Nós também temos parcerias, temos parceria com a NoHarm, é como se fosse um cliente investidor da Maritaca AI. A NoHarm atua em gerar sumários de altas em hospitais. Sumários de alta é como se fosse quando um paciente está na UTI, no momento em que ele vai sair, o médico gera um relatório com todos os medicamentos, todos os sintomas que aquele paciente teve. É como se fosse um histórico. Só que essas informações, muitas vezes, elas não estão bem estruturadas ou bem organizadas. O médico pode colocar siglas para representar nome de doenças e pode haver alguma confusão. A NoHarm utiliza a Maritaca, a solução Maritalk, para ajudar a organizar e ajudar o especialista, os médicos, a gerar os sumários de alta. Então, hoje a solução está presente em 5 unidades de saúde e ajuda 8 especialistas, 8 médicos a gerar os sumários de alta de 400 pacientes até o momento. Mas a NoHarm atua até 86 hospitais, se eu não me engano. Detalhe interessante é que a NoHarm recebe financiamento da Bill and Melinda Gates Foundation e a gente também distribui, a gente compartilha entre nós os créditos que a gente usa, os créditos que a gente recebe para usar na nuvem. Agora um pouquinho sobre a história da Maritaca AI. A empresa, como comentei, tem menos de um ano, né? Vai completar um ano agora em novembro. 18 de abril, a gente lançou os modelos Sabiá. No próximo slide, vou começar a falar o que são esses modelos Sabiá. No dia 1º de julho, nós lançamos a Maritalk, né? Nós fizemos todo um treino em instruções para fazer com que o modelo Sabiá se transforme, consiga seguir instruções de usuários, né? Em 31 de agosto, nós demos suporte a textos maiores. Então, a partir de agosto, os usuários puderam utilizar textos maiores no prompt e também textos gerados pelo modelo. E, muito em breve, a gente vai lançar uma versão baixável da Maritalk. Então, o que isso significa? Significa que os nossos clientes, as empresas que queiram utilizar a Maritalk, vão poder baixar a versão na sua própria máquina, obter uma licença e rodar localmente. Isso é super importante porque dá toda a privacidade que muitas empresas precisam. Então, tem várias empresas, por exemplo, que proibiram o ChatGPT porque pode ter informações sensíveis ali. Então, a partir do momento que você consegue baixar e rodar localmente, você não tem mais esse tipo de problema. Agora, entrando nos modelos de linguagem treinados para português, o modelo Sabiá, o que motivou a gente a criar esses modelos Sabiá é que, geralmente, os modelos de linguagem que a gente tem na literatura são modelos que tentam ser generalistas. São aquele tipo de modelo que vários domínios diferentes, vários idiomas diferentes são incluídos, injetados naquele modelo. Mas é muito difícil fazer com que o modelo consiga reter tanta informação. Além disso, o conjunto de treino desses modelos são centrados no inglês. Então, a exemplo do Llama 2, apenas 0,1% do conjunto de treino é em português.
então é muito pouco. Ele praticamente não viu conteúdo em português. A gente, na Maritaca, desafia essa tendência. A gente vai mais pelo caminho de ter modelo monolíngue, um modelo que seja especializado na língua portuguesa. E a partir do momento que a gente faz um treino em dados bem curados em português, a gente facilita com que o modelo consiga capturar conhecimento cultural. Ele vai entender melhor sobre a nossa cultura, melhor sobre as características históricas e geográficas, melhor sobre as nossas gírias, as nuances linguísticas, etc. E um detalhe super importante aqui é que a gente consegue fazer isso utilizando apenas 3% do treinamento original do modelo base, que no caso é os modelos da família Llama. Peço desculpas, ficou meio bagunçado aqui, mas em relação aos modelos, a gente tem o modelo Llama 7B, a gente treinou mais e criou a partir dele o Sabiá 7B, e o Llama 65B, a gente treinou e criou o Sabiá 65B, 65 bilhões de parâmetros. Para fazer o treinamento, nós utilizamos TPU. A gente agradece ao Google por ter fornecido essas TPUs para a gente. Sem elas, a gente não teria conseguido treinar os modelos Sabiá. A gente usou uma TPU V2 512, que é equivalente a 36 a 100 para fazer o treinamento. E o custo foi equivalente a $9 mil para treinar o Sabiá 7B e $80 mil para treinar o Sabiá 65 bilhões de parâmetros. Quase $90 mil para treinar os dois modelos, mas na verdade o gasto foi bem maior, porque antes de treinar o modelo a gente teve que fazer várias experimentações. Então a Maritaca AI adquiriu expertise para treinar grandes modelos de linguagem. Nós adaptamos os frameworks, implementamos arquiteturas, fizemos um ajuste de hiperparâmetros, que para modelos de grande escala não é uma tarefa fácil, e hoje a gente consegue aqui no Brasil treinar grandes modelos de linguagem. Não existe uma forma simples de avaliar modelos em português, não existe um benchmark pronto para isso, não existia, agora existe. Nós da Maritaca criamos um benchmark com 14 tarefas em português, metade dessas tarefas foram tarefas que já existiam no inglês, nós traduzimos, então a gente coloca no subconjunto de tarefas traduzidas, e a outra metade são datasets nativos, como por exemplo, a gente avalia provas para entrar na universidade, como algumas universidades e também avaliação do Enem. Enem 2022 é uma das provas que a gente avalia. A gente avalia também o Assim, que é o dataset que tem duas sentenças, você verifica a similaridade entre as duas sentenças, e uma outra tarefa do Assim, que é, dada duas sentenças, uma hipótese e outra premissa, verifica se uma leva a outra, se uma sentença leva a outra. E entre outras, são 14 tarefas no total. Essa é a lista completa das 14 tarefas. Vejam que as tarefas são bem diferentes. Tem muitas tarefas de classificação, mas o número de classes varia muito. E cada tarefa tem uma métrica particular. A gente manteve essa métrica para comparar com o estado da arte supervisionado, lembrando que aqui a gente está tratando de aprendizados autossupervisionados. Mas para verificar o quão bom o modelo está, a gente precisa combinar essas métricas em uma só. Para fazer isso, nós utilizamos a métrica preferencial normalizada, que é a mesma abordagem que o Google utiliza para o Palm, por exemplo. Para fazer isso, o que a gente faz com isso, a gente consegue juntar todas as métricas em uma só, a gente verifica o quão longe aquela métrica está do valor, do valor aleatório que teria para aquela tarefa. Então, por exemplo, um problema de duas classes teria com valor aleatório 50%. Tá? Então, a gente verifica o quão longe está do valor aleatório. Agora vamos entrar em resultados. Primeiro, na escala de 7 bilhões de parâmetros, um destaque bem importante aqui é que o modelo Llama 7 bilhões, que é o baseline do Sabiá, por si só, ele já supera a capacidade de modelos multilingüe. Isso é bem curioso. O modelo multilingüe viu bastante português. Só que a escala de treinamento do Llama é muito maior. É 1,4 trilhão de tokens. Isso reflete no resultado final. Mesmo sendo um modelo centrado no inglês, ele é melhor do que o multilingüe. Mas, a partir do momento em que a gente faz um treino com 3%
da computação original em português, a gente melhora consideravelmente o resultado em 15 pontos em NPM na avaliação do poeta. Agora, para a escala de 65 bilhões de parâmetros, o que a gente pode observar no poeta é que o modelo base tinha 63,7 em NPM e, após fazer o treinamento, o Sabiá chegou ao score de 69,4. A gente teve um ganho bem considerável por fazer esse treinamento. E é bom ressaltar que a gente fez um treinamento com 3% da computação original. A gente observa que teve um ganho de 10 pontos em NPM nas tarefas nativas em português. Mas quando a gente observa o desempenho nas tarefas traduzidas, a gente percebe que o ganho não foi tão grande. Qual é a razão por isso acontecer? Isso acontece porque as tarefas traduzidas envolvem muita informação que não estão relacionadas com a nossa cultura. Por exemplo, você pode usar o cartão Oyster na estação Epson. O cartão Oyster é um cartão que é utilizado na Grã-Bretanha e a estação Epson fica em Londres. Esse tipo de informação não é útil para a gente. Não é um tipo de informação que vai entrar nos nossos, que vão ser encontradas nos nossos dados. Então você percebe que essas tarefas traduzidas a gente não teve um ganho tão alto porque era informação que não é relevante para a gente. Mas quando a gente entra nas tarefas nativas, a exemplo do Twitch CentBR, que tem muita gíria, muito conhecimento, muita informação sobre cultura popular do Brasil, a gente tem um ganho considerável. Por exemplo, classificar o sentimento como positivo, negativo ou neutro da mensagem. A Ivete arrasou ontem. A palavra arrasou pode ter diferentes significados, mas como a gente sabe que está tratando de Ivete, a gente sabe que a resposta é positiva. É um sentimento positivo. Agora, entrando um pouco sobre a Maritalk, que é o primeiro produto que a Maritaca lança, ela é basicamente um modelo baseado no Sabiá, que foi treinado para seguir instruções dos usuários. Então, esse modelo ele gera respostas educadas, úteis e precisas para os usuários. Utiliza como base justamente o modelo Sabiá, que é especializado na língua portuguesa brasileira, e o modelo está disponível gratuitamente via web e via API. Então, por exemplo, a OpenAI fornece o ChatGPT, mas o ChatGPT não a versão para você usar via API você tem que pagar. A Maritaca está disponível gratuitamente. Maritalk. Então, Maritalk é um chatbot que por trás tem um grande modelo de linguagem que consegue reter muitas informações acerca do Brasil. Então, se você pergunta, por exemplo, o que é o Campus Party, ela vai fornecer uma resposta bem precisa para os usuários. Mas esses modelos também têm limitações. Por exemplo, eu vou mostrar 3 situações bem específicas sobre um caso recente, que é o desaparecimento do submarino aqui no Brasil. Uma das limitações dos modelos de linguagem em geral é que os modelos pode se abster, falar que não tem informações atualizadas. E de fato não tem, ele não está errado aqui. Os modelos geralmente são treinados até, quer dizer, no caso do Llama e do Sabiá foi treinado até 2021. Então não tem informações atualizadas. Outra limitação é que os modelos de linguagem tendem a alucinar. Neste caso, ele respondeu que a história do submarino desaparecido é uma história fictícia, mas não é. E outro, eu destaco como a principal limitação dos modelos de linguagem, é que todos os modelos de linguagem, eles já nascem obsoletos. Eles são treinados até um certo ponto. Então, tudo o que acontece depois daquele ponto, o modelo não sabe. Então, eles já nascem obsoletos. Esse é um grande desafio em lidar com modelos de linguagem, né? Neste caso, o modelo, a Maritalk, deu uma resposta correta, até certo ponto, só que não foi a resposta esperada, porque fala de um outro caso que aconteceu em um submarino argentino em 2017. Então, a resposta é correta, mas a gente vê que o modelo está defasado. Então, vou falar rapidamente sobre os próximos passos. Uma das coisas que a gente vai buscar resolver na Maritaca é justamente manter o modelo atualizado. A gente quer fazer um processo de aprendizado contínuo. Qual que é a ideia? A ideia
é manter o modelo treinando durante a noite. Durante a noite ele vai estar se atualizando, vai estar adquirindo informações sobre fatos recentes, enquanto que durante o dia o modelo vai estar servindo os usuários. Esse é um projeto que a gente pretende fazer na Maritaca. A gente está escrevendo uma proposta para submeter à agência de fomento, e a gente depende de recursos para fazer isso, depende de máquinas aqui no Brasil para poder colocar em prática esse processo de aprendizado contínuo, de manter o modelo sempre atualizado. Outro desafio que a gente tem, que a gente vai buscar resolver, como eu mostrei anteriormente, a solução de um único modelo para resolver tudo pode não ser a melhor opção. A gente mostrou que o treino monolíngue, especialização na língua portuguesa, traz ganhos muito significativos. Mas e se a gente levar aplicar nesse mesmo cenário domínios diferentes, né? É isso que a gente vê no futuro. Ao invés de ter um único modelo para resolver tudo, no futuro a gente vai ter um modelo para resolver cada domínio. Então, vai ser modelos especializados em domínios diferentes. Por exemplo, um modelo que vai lidar com o domínio jurídico, um outro modelo que vai lidar com o domínio financeiro, o outro com artigos científicos, o outro com documentos da área médica, um outro com código, e assim sucessivamente. Então é isso que a gente vê que vai ser no futuro. Então é isso. Eu gostaria de agradecer novamente a presença e estou aberto a perguntas do público. Obrigado. Vai ter microfone? Boa noite. Boa noite, sou João. E eu gostaria de ajudar a desenvolver mais o Maritaca. Boa noite. Eu gostaria de ajudar a desenvolver o Maritaca, melhorar o Maritaca. Só que eu não tenho recurso financeiro suficiente para investir. Ou então, a minha ajuda seria muito pequena. Teria uma outra forma de eu ajudar na melhoria do Maritaca? Só para ver se eu entendi. Você também pretende colaborar com a Maritaca? Então, essa questão dos recursos financeiros é um grande desafio que a gente tem. Como eu comentei no ano passado, a gente só conseguiu treinar os modelos porque a gente conseguiu recursos do Google. Eram recursos temporários. E esses modelos são muito caros para treinar, né? Modelos grandes são extremamente caros. A gente está ainda dependendo de ajuda do Google, nesse caso. Futuramente, o que a gente pretende fazer, se a gente for aceito o nosso projeto de aprendizado contínuo, a gente quer usar parte da verba justamente para comprar GPUs A100 para a gente fazer o treinamento. Mas esse é um grande desafio. Uma possível solução seria a gente fazer um treino com um pré-treino eficiente, que seria usando adapters, né, usando o LoRa, por exemplo. Mas o que a gente percebe, pela nossa experiência, é que quando a gente coloca a rede toda descongelada, a gente tem um desempenho bem superior. Mas essa questão de gastos é um grande problema que a gente tem, de fato. Parabéns, achei incrível. E assim, eu não entendo muito bem, mas eu imagino que depois de treinar, vocês têm um arquivo desse modelo. Esse arquivo, ele dá para utilizar offline, então, esse modelo? E se sim, qual é o tamanho? Isso, exatamente. A gente tem o arquivo, tem o checkpoint, e a gente está trabalhando na Maritaca para fazer uma forma com que o usuário consiga baixar esse arquivo e consiga rodar localmente, né? Isso a gente deve anunciar nos próximos dias, vai poder fazer isso. Eu não me recordo agora do tamanho, peço desculpas, mas de fato tem o arquivo. A gente está buscando um jeito de encapsular para facilitar a vida do usuário. E vai poder baixar aquele arquivo e executar via terminal facilmente. A única coisa que tem que fazer é baixar, obter a licença e vai poder executar localmente. Muito obrigada. Boa noite, me chamo Bruno. Eu
penso assim que Você poderia, para primeiros investimentos, voltar diretamente para a área de educação, fechar parcerias com instituições particulares em forma de auxílio, porque eu vejo muita dificuldade na educação brasileira, tem um investimento tecnológico e você já tem um aplicativo pronto, uma ferramenta de utilização dos profissionais de educação. Então, você fechar parceria com essas instituições de ensino, além de o próprio Cielo, que é onde tem um catálogo de pesquisas científicas na área da saúde, que pode lhe auxiliar a ter esse embasamento até para você enriquecer o seu catálogo de informações pelo Cielo. Então, eu acho que assim, essa busca principal pelo tanto ensinar quanto receber pelo ensino seria, eu acho que, uma vertente que você poderia analisar para o futuro. Legal, obrigado pela sugestão. De fato, a gente imagina que o modelo vai ser bastante útil para ser aplicado em educação também. A gente recebeu várias mensagens de pessoas que estão desenvolvendo startups focadas especificamente em educação, muitos querendo fazer parcerias com a gente. Na verdade, a gente teve propostas de parcerias de várias empresas, né? Mas como a gente precisa primeiro criar bons modelos de linguagem, a gente já criou a versão 1, a gente está trabalhando para criar a versão 2 e a equipe é bem reduzida, a gente não pode focar em aplicações muito específicas agora. Então, primeiro, a gente está criando o modelo de qualidade, a gente está começando a servir a versão baixável agora, né? Mas é algo bem interessante mesmo. Mas, assim, não é algo que a gente vai fazer, é algo que startups específicas de educação que queiram utilizar a Maritalk vai poder fazer. Então, futuramente, a gente enxerga que Maritalk vai ser utilizada também na educação. Oi. Boa noite. Uma pergunta complementando, né, a respeito de rodar offline. Quando você falou isso, eu imaginei servidores, mas qual é o mínimo necessário para rodar uma plataforma como a de vocês? Deixa eu ver. Acho que uma V100, você precisa ter uma máquina que tenha uma GPU. Para rodar o modelo de 65 bilhões de parâmetros, eu imagino que uma V100 seja suficiente. Eu posso depois passar informações mais detalhadas para você, mas desde que a gente utilize quantização, a gente está utilizando técnicas de quantização, a gente consegue fazer com que o modelo rode em GPUs não tão grandes quanto uma 100. Então, eu não consigo confirmar agora em qual vai ser possível rodar, mas o usuário precisaria ter um servidor com no mínimo uma GPU para poder acomodar esses pesos. Mas eu só não consigo confirmar qual é o tamanho agora. E uma outra pergunta, pode ser? A respeito das parcerias, né? Você falou para ficar rodando em tempo integral para treinar. Como é que é esse tipo de parceria que vocês estão procurando, né? Institutos, por exemplo, aqui na região a gente tem institutos, tem máquinas. Então, como seria para formalizar uma parceria com vocês e quais seriam os benefícios para essas parceiras, né? Tá. Deixa eu só complementar com uma informação que eu não passei também. A gente vai fornecer os nossos modelos gratuitamente para as universidades. Então, quem faz parte de alguma universidade e quiser utilizar, assim que a gente tiver a versão baixável, é só entrar em contato com a gente, vai estar disponível. Mas entrando em parcerias, o que a gente pensa nesse momento é mandar uma proposta para a FAPESP, que é a Agência de Fomento de São Paulo, e boa parte dos recursos seriam utilizados justamente para adquirir máquina, que é o grande problema que a gente tem. A gente quer ter máquina para poder rodar esses modelos aqui no Brasil, não depender de rodar em nuvem, por exemplo. Então, o que a gente pretende fazer, isso é questão de deixar sempre treinando. Para fazer isso, a gente vai depender de máquina, porque é muito caro se a gente for rodar isso na nuvem. Então, a partir do momento que a gente tiver GPUs disponíveis para rodar os nossos modelos, a gente vai poder deixar ele 100% do tempo usando o recurso. Então, à noite, vai estar treinando, durante o dia, vai estar servindo os usuários, e horário que não é de pico, a maior parte das GPUs vão estar sendo alocadas para o treino.
É isso? Beleza. Então, obrigado.